mesa, né? Aonde o Padre César, que está assumindo a paróquia, é o reitor da paróquia, ele vai falar um pouquinho para a gente da história. Então eu gostaria que vocês prestassem atenção. Vocês podem estar filmando, vocês podem estar fotografando, mas prestem atenção, porque vocês também vão precisar escrever alguma coisa sobre, ok? Padre César. Ela é cristã, mas ela não é católica, é batista. Vai chegar o momento de ser batizada, mas é um batismo mesmo, né? Então, todos nós que somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que já somos ou seremos, nos tornamos amigos de Jesus. E Padre Anchieta veio exatamente aqui para isso. Existem pessoas que não conhecem Jesus e não são batizadas e nem serão, porque são pessoas, são os muçulmanos, são os judeus, são aqueles de religiões orientais, creem em Deus, mas não creem em Jesus. E tem outras pessoas que nem creem em Deus, que são os ateus. Mas, se a pessoa não crê em Deus, mas tem um coração bom e ajudar os outros, tudo bem. Então aqui, esta igreja, feita pelo Padre Anchieta, é para todo mundo. É para quem é católico e para quem também não é católico, mas acredita em Jesus Cristo. E é também para aqueles que não acreditam em Jesus Cristo, mas acreditam em Deus. Mas é também para aqueles que não acreditam em Deus, mas têm boa vontade, querem fazer o bem ao homem. Então, quando vocês pensarem no Padre Anchieta, pensem num homem que tinha um coração grande e queria a felicidade do ser humano. Por isso ele veio para cá. E por isso ele construiu esse templo, que é santuário. Então, o santuário é diferente de paróquia. A paróquia está voltada principalmente para aqueles que são católicos, para aqueles que pertencem a uma comunidade. Então, a paróquia está aberta para tudo. O santuário não. O santuário é o local do encontro, é para todo mundo. Ele está aberto para todo mundo é bem-vindo. Mas que não seja bem-vindo na paróquia, não, também é bem-vindo na paróquia. Mas aqui de modo especial. E o Padre Anchieta passou a vida toda, ele chegou aqui com 18 anos. Sabe quantos anos ele morreu? 64 anos. Ele passou a vida dele toda, 40 anos, no Brasil. Mais de 40 anos no Brasil. E ele, como é que ele andava? Era, na época, os portugueses que tinham poder, andavam sendo carregados pelos índios. O Padre Anchieta, que foi carregado pelos índios, só depois de morto. Vivo nunca ele deixou. E tem uma lenda, que é verdade, a gente não sabe, mas tem uma história, que quando os índios estavam levando o corpo do Padre Anchieta para a Vitória, ele caiu num lugar. Como é que chama esse lugar que ele caiu? É uma praia. Isso, é uma praia. Ubu significa o corpo cair. Se é verdade ou não, a gente não sabe, mas a praia está lá. Né? Foi a única vez que os índios conseguiram carregar o Padre Anchieta. Eram mais de 3 mil índios. E o que eles falavam? Não pesa, não pesa. Então, eles estavam tão felizes, não porque o padre tinha morrido, mas podiam fazer esse serviço ao padre, e eles diziam, não pesa. E, na hora da missa, antes dele ser enterrado, o padre que celebrava deu o primeiro título ao Padre Anchieta, que continua até hoje. Qual é o título mais importante do Padre Anchieta? A gente fala Padre Anchieta, vírgula, apóstolo do Brasil. Então, esse título ele ganhou na missa de corpo presente. Então, ele é para nós um homem que nos trouxe o Evangelho, nos trouxe a Boa Nova, não apenas para aqui, mas trouxe para todo o Brasil. Então é isso que eu queria falar com vocês. Agora eu peço aí ao Marcos, complemente esse sentido. Primeiramente, meu nome é Júlia, estudo de Piedade
região. Quais nações que temos na história como os primeiros habitantes desta região? De modo geral, eram os tupis. A gente tinha tupi e tamanho, aqui era a região dos tupis. Mais precisamente dos teriminosos, né? Aí eu tenho que estudar mais, estou chegando a pouco, mas isso aí a gente já faz na história do Brasil, né? E tem uma coisa muito importante. A gente celebrou, dia 1º de março, 450 anos da fundação do Rio de Janeiro, certo? E o Rio de Janeiro deve a sua fundação, a sua libertação dos franceses a quem? A gente fala que foi Estácio de Sá, é verdade. Mas Estácio de Sá pediu ajuda de Anchieta, que veio aqui e levou os índios para lá. Então foram os índios aqui do Espírito Santo que ajudaram que o Rio de Janeiro se tornasse livre. E o Rio de Janeiro se tornando livre, o Brasil todo se tornou livre, porque era a capital e havia o risco, aliás, não era a capital ainda, mas havia o risco de ficar dividido, uma região dominada pelos franceses e outra região dominada pelos portugueses. Então a gente deve aos índios daqui que defenderam o Rio de Janeiro e ajudaram e confirmaram a sua fundação. Segunda pergunta. Quais línguas falavam? Olha, aí é muito complicado. Quando o Padre Anchieta escreveu a gramática, ele disse assim: gramática da língua mais falada na costa do Brasil. Havia uma infinidade de nações indígenas, e cada uma com a sua língua. Claro que o mais comum era o tupi. Então o tupi era a língua mais falada. Aqui na região, principalmente aqui no litoral, já chegando lá para São Paulo, a gente já vai encontrar também os tamoios, mas aqui era tupi. Terceira pergunta. Como sobreviviam em relação a alimentos? Olha, geralmente era caça e pesca. Também buscavam raízes, frutos. Agora, o índio era muito diferente da gente. A gente faz provisão. O índio não fazia provisão. Ele caçava, ele pescava, ele colhia aquilo que era para comer no dia. No dia seguinte, ia de novo. Então não tinha essa, a não ser quando eles faziam um banquete antropofágico. Sabe o que é isso? Era para todos os dias. Quando eles matavam o inimigo, mas tinha que ser um inimigo muito valente, aí eles chamavam todo mundo, os amigos, faziam aquela festa, e o inimigo virava um churrasquinho. E se sobrava a comida, eles guardavam, que para comer depois. Agora, por que eles matavam o inimigo? Porque eles tinham fome? Não. Por que eles comiam? Hein? Comiam para celebrar, entendeu? Então eles matavam e comiam porque eles acreditavam que comendo a carne de um inimigo valoroso, eles adquiriam para si as qualidades daquele inimigo. E daí o índio que matava acrescentava o nome dele, o nome daquele que tinha matado. Então o índio matava o outro, não é porque tinha fome, mas era uma celebração, era um pouco de vingança e celebração. Quarta pergunta. Em que época aconteceu a primeira invasão do povo europeu nessa região? Olha, eu acredito que foi exatamente lá por 1500, porque aqui capitania do Espírito Santo significa que quando é que a gente celebra o Espírito Santo de modo especial? Está se aproximando. O pessoal que é católico tem que saber isso. Depois da Semana Santa, o que vem? Depois da Páscoa, o que vem? Quando é que termina o tempo pascal? O tempo pascal termina na festa de Pentecostes, que é a vinda do Espírito Santo. Então, quando passavam por aqui, era a época de Pentecostes, domingo de Pentecostes. Daí então, Espírito Santo. Então, a nossa região é uma região que foi encontrada numa festa muito importante, a festa da igreja
igreja é um dos momentos chamados de fundação da igreja. Ou seja, veio o Espírito Santo, iluminou Maria e os apóstolos. E eles saíram do mundo falando do Evangelho. Quinta pergunta. Ainda há nações descendentes dos primeiros habitantes em nossa região? Aí eu já não sei responder. Que temos indígenas, tem. Agora, se são descendentes, eu não sei, porque o povo guarani veio também muito para cá. Aí vocês têm que perguntar a um professor de geografia, aí a um antropólogo, aí eu vou dizer a vocês, não sei. Acredito que tem índio, tem, mas talvez sejam dos guaranis, aí eu já não sei. Sexta e última pergunta. O que, como estudantes, podemos fazer para cultivar o nosso histórico? Olha, para você conservar a história, aqui vocês são abençoados, porque vocês estão no local, se é Piuma, se é Xerta, se é Espanha, não interessa. A região aqui é uma região importantíssima na história do Brasil e na ecologia. Eu já trouxe para cá, anos atrás, estudantes do Colégio São Luís de São Paulo, para fazer pesquisas no mar, visitar lá a questão das tartarugas, do projeto da mar, e eles passaram uma semana, a gente ficou no hotel, eles passaram uma semana estudando toda aquela região. Vocês estão aqui, vocês podem estar em casa e sair para fazer isso orientado pelos professores. Então, é importante preservar aqui não apenas a história, mas a ecologia. Vocês têm uma tarefa muito grande. O que é ecologia? Preservar essa beleza, né? Não deixar que o rio desapareça, que o mar fique também todo sujo, poluído. Vocês têm que trabalhar por isso. Então, é uma região muito bonita. Vocês estão na região que no passado era a capitania do Espírito Santo, que foi o lugar escolhido por Anchieta. Ele fundou não só aqui a Retiro, que ele chama de Anchieta, Guarapari e todas as regiões, São Mateus e vai por aí. Agora, então a gente vai estudar isso. Então é bom estudar história, geografia e ecologia. A escola, os alunos, os professores, principalmente o Antônio Carlos, agradece a oportunidade de deixar a gente fazer essas perguntas. A gente guarda no coração e na memória quando a gente vem com a idade de vocês. Depois a coisa não vai mais. Mais uma vez eu gostaria de agradecer, né, a escola, em nome da escola, né, essa oportunidade que nós temos de conhecer mais um pouco da história do município. Muito obrigado, Padre César. Bom dia, senhor. Muito obrigado. Bem-vindos, sempre serão bem-vindos. Obrigado. Gente, eu vou passar a palavra agora para o nosso amigo, mas antes deixa eu dar uma informação para vocês. Há coisa de mais ou menos 1000 anos atrás, vivia um grupo aqui chamado Tapuias. E os Tapuias, eles foram praticamente expulsos daqui pelos tupis, né? E vieram do sul e chegaram aqui, aliás, do sul não, perdão, do Amazonas, e chegaram aqui expulsados, e aqui eles se estabeleceram. A gente tem relatos na história de que viviam aproximadamente entre Piuma e até aqui as Salinas, mais ou menos 40 mil índios, né, nessa região. Então esses são os relatos que a gente tem, um pouco dessa história. Sobre a questão dos povos que viviam aqui nessa região. Vocês depois também vão ter oportunidade de conversar com o professor Léo, né? Vai fazer uma palestra para a gente, e a professora Sônia, que é doutora na Universidade da UFS. Também vão ter oportunidade de entrar em contato com o professor Jefferson, que trabalha
trabalha hoje na Casa da Cultura. E aí vai poder tirar todas essas nossas dúvidas. Agora meu amigo ali vai dar um pouquinho de tapadinha aqui com relação aos povos que viviam aqui. Lembrando que logo após a gente vai visitar então a parte interna, né? Tem um outro museu aqui dentro e ele vai nos acompanhar na mesma proporção que foi feito lá. Nós vamos entrar aos pouquinhos, que não dá para entrar todo mundo, beleza? Bom, essa igreja, como o reitor citou, é construída a partir de 1569, do século XVI, mas foi concluída no século XVII. A partir de 1569, chegada do padre Anchieta com os índios da cidade. Os índios vão construir a igreja e a cela, que é o quarto do padre, onde ele morreu. Chamavam de cela, eram antigos dormitórios. A outra área faz parte do museu e cemitério, o campanário e a sacristia a partir de 1759. Essa igreja sofreu a última restauração de 94 para 97. O altar de madeira, o painel da lateral, é removido do centro. Ele ficava nessa área, ficava de frente. Após a remoção, é encontrado na parede essa pintura. Essa pintura é o típico azulejo português. Naquele período, o azulejo português era caro. Os jesuítas não tinham recursos. Então eram pintados como se fosse azulejo. Esse aqui é do século XVII, os dois menores do século XVIII. O altar original é o de pedra que está coberto. Durante a reforma da igreja, das laterais foram retirados 30 esqueletos de pato. Os ossos estão naquele pátio do museu. Aqui nós temos as imagens de Santo Inácio de Loyola, era primo do padre Anchieta, e o São Francisco Xavier, os fundadores da Companhia de Jesus. O padre Anchieta também era da companhia. Hoje é São José de Anchieta, foi canonizado. No meio, Nossa Senhora da Conceição, padroeiro dos missionários. Do outro altar, Santa Rita de Cássia, no canto, Nossa Senhora Auxiliadora e São Benedito. A imagem central é Nossa Senhora da Assunção, padroeiro da cidade. O padre Anchieta era devoto de Nossa Senhora, queria um local especial para ela. Daí ser o centro da igreja imagem de Nossa Senhora. É uma réplica original, trazida de Portugal, e o 1569 era feita de pedra, só tinha 30 centímetros. A imagem que nós temos é esculpida em madeira, tem 1,45 m. Não se sabe o que aconteceu com a original, se retornou para Portugal ou se perdeu. Uma história do padre Anchieta, ele nasce em 19 de março de 1534 em Tenerife, na Espanha. Segundo a tradição católica, 19 de março se celebra o dia de São José. Por isso ganha o nome de batismo José. Anchieta era uma família basca de Tenerife, José de Anchieta. Ele vai para Portugal aos 14 anos, estuda em Coimbra, dali ele entra para a Companhia de Jesus, junto com o primo fundador Santo Inácio de Loyola. Aos 19 anos, ele entra no muro do colégio, a escada cai nas costas dele, ele fica corcunda, tem problema de coluna dos 19 até a morte aos 63 anos. Chega ao Brasil em 1553, na Bahia, vem para o litoral de São Paulo, funda São Paulo, Manuel da Nóbrega. No Rio de Janeiro, funda junto com Estácio de Sá. Chega ao Espírito Santo em 1565, fundando a aldeia de Repetiba, atual Anchieta. Repetiba e Tupi, lugar de muitas conchas de ouro. Esses materiais utilizados nas construções. As paredes eram feitas de pedra, argamassa de concha, ostra e óleo de baleia. Usado o óleo de baleia no lugar do cimento. O óleo de baleia também era o combustível natural da época, para luminárias, lamparinas, lampiões, usava óleo de baleia. Aqui no Espírito Santo, ele funda a aldeia de Guarapari, cidade próxima, e Reis Magos, hoje Nova Almeida, no município da Serra. Antes da vinda do padre Anchieta ao Espírito Santo, em 1563, ele escreve um poema dedicado à Virgem Maria, nas praias de Peroí, atual Ubatuba, em São Paulo. 4.172 versos
latim. É o maior poema da língua latina escrito. Segundo a história, as ondas do mar não apagavam a poesia dele. 6 meses mais tarde ele repassa literalmente para o pergaminho. Não havia papel naquela época. Somente no século XVII é que são feitos os livros do Padre Anchieta. Aqui ele encontra 45 mil índios, ou seja, o dobro da população atual. Anchieta hoje oscila em 27, aproximando os 30 mil habitantes. Eram 4 tribos que abrigavam a região, todos praticavam o canibalismo, não que sobrevivesse de carne humana, mas os inimigos que fossem mortos ou capturados, uma parte era devorada, era cultura. Os tupi, os guarani, os puri e goitacazes, ou botocudos. Botocudo é apelido devido aos botóculos altos lá, aquelas peças de madeira. O padre Anchieta consegue categorizar 3 tribos, Tupi, Guarani e Puri. Os goitacazes são mais sofridos. Bom, a igreja ela foi erguida a partir de 1569, a chegada do padre Anchieta com os índios da região. Os índios vão construir a igreja e a cela, que é o quarto do padre, onde ele morreu, chamado de cela. Aquela outra área onde estava, faz parte do cemitério, o campanário e a sacristia a partir de 1759. Após a expulsão dos jesuítas por Marquês de Pombal, assume o comando das igrejas padres salesianos, beneditinos e franciscanos. Esses vão construir aquelas áreas com a ajuda de outros índios ou escravos. Essa igreja sofre a última reforma de 94 a 97. O altar de madeira, o painel da lateral, é removido do centro, ele ficava nessa área, ficava de frente. Após a remoção, é encontrado na parede aquela pintura. Essa pintura é o típico azulejo português. Naquele período, o azulejo português era caro. Os jesuítas não tinham recursos. Então eram pintados como se fosse azulejo. Esse aqui é do século XVII e 2 menores do século XVIII. O altar original de pedra que está coberto, do século XVI. Durante a reforma da igreja, nas laterais foram retirados 30 esqueletos de padres. Os ossos estão naquele pátio do museu, naquela casa. Aqui nós temos as imagens de Santo Inácio de Loyola, ele era primo do padre Anchieta, e o São Francisco Xavier, os fundadores da Companhia de Jesus. O padre Anchieta também era da companhia, hoje é São José de Anchieta, foi canonizado. No meio, Nossa Senhora da Conceição, padroeira dos missionários. Do outro altar, Santa Rita de Cássia, no canto, Nossa Senhora Auxiliadora e São Benedito. A imagem central é Nossa Senhora da Assunção, padroeira da cidade. O padre Anchieta era devoto de Nossa Senhora, queria um local especial para ela. Daí ser o centro da igreja, imagem de Nossa Senhora. É uma réplica, o original trazido de Portugal, 1569, era feita de pedra, só tinha 30 centímetros. A imagem que nós temos é esculpida em madeira, tem 1,45 m. Não se sabe o que aconteceu com a original, se retornou para Portugal ou se perdeu. Agora uma rápida biografia do padre Anchieta. O padre Anchieta nasce em 19 de março de 1534, em Tenerife, na Espanha. Segundo a tradição católica, 19 de março celebra o dia de São José. Por isso ganha o nome de batismo, José. Anchieta era uma família basca de Tenerife, José de Anchieta. Ele vai para Portugal aos 14 anos, estuda em Coimbra, dali ele entra para a Companhia de Jesus, junto com o primo fundador Santo Inácio de Loyola. Aos 19 anos, ele pintando o muro do colégio, a escada cai na
A segunda sala é a sala da restauração. Toda a nossa área do museu até o colégio embaixo era cemitério de índios, escravos e civis. Desse pátio foram retirados 70 esqueletos, mais 35 de padres retirados dentro da igreja. Na caixa central possui uma sala de 105 esqueletos. Nessa segunda sala contém alguns objetos que pertenciam aos índios, escravos e civis. Retirados junto com os esqueletos que eram de índios, escravos e civis, colonização de um modo geral. Ali nós temos a prensa de papel, a casca de árvore foi retirada da igreja, serviu de base na coluna, nas naves laterais. Dos esqueletos removidos, só 3 tinham identificação, da urna funerária e as 2 lápides. Os demais esqueletos eram em cola rasa, não havia identificação. As imagens foram todas esculpidas em madeira, estilo barroco. Aqui nós temos Santa Ana com a menina Maria, a avó e a mãe de Jesus, Santo Antônio, o menino Jesus, São Benedito, São Sebastião e São Bento. Aqui o Senhor dos Passos. Aí os relicários, custódios, tensores, cálices, do século XVII ao século XX, da Circuito de Portugal. A segunda sala é a sala da restauração. Toda a nossa área do museu, até o colégio embaixo, era cemitério de índios, escravos e civis. Nesse pátio foram retirados 70 esqueletos, mais 35 de padres retirados dentro da igreja. Na caixa central possui ossada de 105 esqueletos. Nessa segunda sala contém alguns objetos que pertenciam aos índios, escravos. Olha só, beleza. Acabou, vamos lá? Vamos. Papel naquela época. Um decreto em latim, o pedido de processo de beatificação e canonização, alguns documentos relativos à história do padre Anchieta. Aqui o painel da cidade, em 1941, como era Anchieta, visto do outro lado da ponte. A igreja e o museu onde estamos, a escola a escola aqui embaixo está fundada em cima de cemitério. Não havendo ponte aqui, pagava a taxa balsa para atravessar o carro para essa viagem para a Vitória. De lá para cá, a mesma coisa. Aqui, alguns livros que o padre Anchieta escreve, também escreve sobre o padre Anchieta. Aqui, Digestes Mendissá é um poema épico em latim, composto de 3.500 versos, os feitos de Mendissá, governador do Brasil. Aqui, alguns outros escritores contam a história do padre Anchieta.
Aqui nós temos o poema A Virgem Maria, escrito nas praias de Peruíbe, hoje Ubatuba, em São Paulo. A gramática tupi que ele aprende com os índios da cidade. Ali nós temos, hoje existe mais de 3.500 graças alcançadas e 2 milagres existentes. Aqui algumas delas, a pessoa passou no vestibular de medicina, agradece ao padre Anchieta, mas outras 2 graças alcançadas. Aqui a terra retirada do pátio do colégio de Piratininga, onde dá início à fundação da cidade de São Paulo. Aqui atrás é parte do cemitério. Escravos e civis. Do pátio são retirados 70 esqueletos, mais 35 de padres retirados dentro da igreja. Naquela caixa alçada de 105 esqueletos. Essa construção aqui, essas ruínas, seria a residência dos padres na época. Aqui a rota de fuga usada pelos padres dava acesso ao rio. Quando havia conflito entre os índios, saíam por essa porta, chamada de rota de fuga. Para alguns historiadores mais críticos, falavam que seria um calabouço para aprisionar índios e escravos, mas na verdade é uma rota de fuga. Ali nós temos as peças indígenas doadas pelos índios de Aracruz, norte do estado, para homenagear os índios da cidade. Na chegada do padre Anchieta havia na região 45 mil índios, hoje só temos descendentes, não há mais índios na cidade. Índios só em Aracruz, existem 2 tribos, Tupi e Guarani. Ok? Depois eu vou aguardar vocês. Então, ó, as paredes eram feitas de pedra, argamassa de concha ou spray óleo de baleia. Usava o óleo de baleia no lugar do cimento. O óleo de baleia também era combustível natural da época para luminárias, lamparinas, lampiões, usava óleo de baleia. Nós temos aquelas 2 peças de madeira do lado da janela, chamada de conversadeira, também é original da construção. A trave superior também é original, só não é janela. À exceção do barrote da luminária, os demais barrotes são originais. Em cima é o quarto onde o padre Anchieta morreu. A madeira, chamada de peroba rosa, ela era resistente aos tupis, daí sua durabilidade. Hoje não se sabe se a madeira foi extinta ou se encontra em fase de extinção. Era muito cobiçada. Aqui é uma câmara funerária. Durante a reforma da igreja, por dentro, também são removidos 5 esqueletos de padre. Ainda existem outros a serem removidos. De pedreiro que removeram ou chamaram coveiro? Não, a restauração ele foi feita. Em cima é o quarto do padre Anchieta. Nesse momento, nós acabamos de chegar nas Salinas, estamos nos dirigindo à região onde provavelmente nós teríamos ali a produção de sal clandestina e vamos chegando lá já, daqui a uns 5 minutos estaremos chegando na região, no local. Nesse momento acabamos de chegar nas ruínas.
Provavelmente, uma das hipóteses aqui é que serviu como depósito de sal durante o período da colonização. Então existem duas suposições bem pontuais, de dois professores. Então primeiro que o material aqui é óleo de baleia, conchas socadas e pedra. Não existia cimento na época. E essas colunas do final do século XVIII. Ok? Então a primeira hipótese, quando nós chegamos aqui, era de uma igreja jesuíta. Mas essa tese foi desfeita. Até porque ela está fora de padrão de uma igreja jesuíta. Então nós tivemos aqui o Celso Perota. Lembrando, gente, que isso só se tornou público a partir de 1995. Ele era antropólogo e geólogo. Então ele veio aqui com a equipe dele e estudou todo esse local. Então o que ele encontrou? Um vestígio de salgema nesse local. O que é isso? Isso que eu queria saber. Alguém sabe o que é um salgema? Não. Alguém sabe o que é sal iodado? Vocês não conhecem o sal de cozinha até hoje? Sim. Então, gente, olha só. O sal iodado é extraído do mar. É o sal de cozinha que nós usamos. Uma jazida desse sal. E provavelmente essa construção foi utilizada para esse fim. Armazenar, no caso, esse sal que era... Sal. Essas jazidas, elas estão localizadas mais ou menos daquele lado de lá, não é isso? Isso. Naquela região ali, que depois nós vamos dar um pulinho lá, se der para entrar ali, tá, gente? Olha só, mas tem um outro professor, o professor Amaral, que fala a versão dele no vídeo, que ele contesta essa versão desse sal. Então já é um historiador. Então ele estudou também toda essa região aqui. Índios goitacazes e botocudos viveram nessa região aqui. Ó. A hipótese de que essa coluna que nós estamos vendo à frente, ela tenha servido como forma de tentar prender, né, escravos nessa coluna. Nesse momento nós estamos nos preparando para voltar novamente, né, saindo das ruínas com os alunos, professores. Foi espetacular, um momento único para todos nós. Nesse momento nós estamos nos aproximando de Anchieta. Tá? Daqui a gente já pode observar a parte alta de Anchieta, né? Aquela região, lá ao fundo, ali também viviam alguns grupos indígenas, tá? Que vinham apanhar aqui no rio a alimentação ou no mar e iam comer lá em cima nas partes mais altas, daí formando os famosos sambaquis. Nesse momento nós estamos já em terra firme, na praça do Porto de Cima,
aonde os alunos estão chegando com os professores. Realmente é um lugar muito lindo, muito bonito de Anchieta. Estamos aqui na futura Casa da Cultura com o Jô Guimarães, ambientalista e pedagoga. Jô Guimarães vai nos acompanhar nessa visita, mostrando alguns artefatos de povos que viveram nessa região, indígenas, né? Jô, bom dia. Por gentileza, você poderia nos orientar com relação a... Olha, bom dia. Essa peça foi encontrada no Vale do Orobó, tá? Precisamente lá no Aras Monte H, né? Pertence às terras da Iara Brunini, né? Logo na entrada do Vale do Orobó. Então, existe todas essas peças foram encontradas, esses ossos, segundo os arqueólogos, são os instrumentos usados pelos nossos antepassados, né, os índios. Essas peças já foram calculadas, segundo os estudiosos, ela tem aproximadamente 500 anos, né, mais de 400 anos, e esse nós colocamos lá para enriquecer, trouxemos do sítio da proprietária para enriquecer e guardar, como diz, os elos perdidos da nossa história, né? Então é uma grande importância para a nossa história, esses pequenos pedaços de pedras, né, que serviram de instrumento, serviram para alimentação, serviram de urna também, né? Os índios usavam também as talhas com urnas, né? E é a importância enorme para a nossa história registrar e cuidar e zelar desse grande patrimônio nosso, que é a nossa história com os índios, que é o mais importante, que os índios, realmente, ele que começou toda a vida nas nossas terras aqui brasileiras, né? Aqui, Jô, nossas terras de Piúma. Jô, você tem mais ou menos a previsão, a datação dessas peças? Já foi feita a datação aproximadamente? Olha, nós temos peças aqui que está no Instituto de Vitória, registrado no IFAM. Essa peça aqui, essa louça aqui, que é essa cerâmica, ela tem mais de 1.200 anos, foi encontrada também no Vale do Orobó. Ela é cuidada com muito carinho pelo Estado, né? Que é uma grande peça, importante peça, que foi registrada de 1.200 anos. Olha a importância nossa da missão indígena do Vale do Orobó, né? Foi mais de 5.000 índios nessa missão do Vale do Orobó, né? Que traz até hoje os nomes típicos, né? Piúma, Iriri, Tom, Itapimirim, isso tudo são elementos comprovantes da nossa linguagem, da nossa história, de toda a nossa raiz, da nossa importância cultural que a gente tem que cuidar. Muito bem. Essas peças que estão aqui no lado, você poderia nos dar algumas informações sobre elas? São objetos utilizados por eles? Não, essa peça pertence mais à área do artesanato. Mais o artesanato. Mais a área do artesanato. E que também os índios faziam alimentação, né? Se alimentavam muito dos frutos do mar, né? Sim, então eles usavam, nós temos, em muita região do Espírito Santo, são os famosos sambaquis, né? Feitos de conchas, né? Quando eles migravam para outro pedaço de terra, então abandonavam aqueles restos de alimentação deles, dos ossos, as conchas, né? E que esses acúmulos, eles são muito conhecidos como sambaquis. Né? E essa importância desse guardado histórico aqui nosso, eu acho que a gente, inclusive, o setor administrativo, os gestores, ele tem que dar mais valor isso aqui tem que dar um grande destaque com muito cuidado. Isso é patrimônio federal. Isso pertence a todo o povo brasileiro, não só Piúma, né? Por isso que o IFAM é o grande guardião de todos esses elementos, de todas essas peças perdidas que se encontram ainda no Espírito Santo e estão abandonadas. Mais uma perguntinha, você poderia nos informar quais alguns grupos que viveram nessa região? Olha, alguns livros que a gente costuma pesquisar, também existe o Guataquados, os Curis, o Piniquins, né? E tantos outros, né? Dizem que os Guaranis ficam mais no norte, que vieram de Minas, né? Outros que vieram, inclusive, até do sul, né? Mas, assim, o predominante mesmo, mais famoso mesmo da nossa região, a gente chama de Tupiniquins, né? Conhecido Tupiniquim, né? São os nossos Curis Tupiniquins, né?
E eu acho que falta muito estudo, falta muita coisa para a gente ainda descobrir. Infelizmente, uma coisa que começou a nossa mistura, né? E até hoje muita coisa está tudo abandonada. Os sítios, poucos sítios Ipiúna estão registrados, me parece na festa de 7 ou 8 sítios só. Tem muito área de arqueologia a ser descoberta, acaba sendo descoberta, infelizmente ou felizmente, pela própria empresa que necessita fazer o gasoduto, o oleoduto. Então eles pagam essas empresas arqueológicas e acaba eles resgatando, muitas vezes passando por cima de sítio, né, que poderia ter ficado lá para ser inclusive um museu a céu aberto. Seria muito mais interessante do que está tirando. Quem dera que todos os sítios ficassem no seu lugar, a gente só pudesse estudá-los, né? Mas não é isso. Mas, de um lado, a empresa contribui porque os gestores municipais também não têm como investir nisso, porque tem tantas outras coisas para investir. E muitos também não têm interesse também de estar buscando essa história fantástica que é do índio. E nós, brancos, sem valorizar isso, pouco valorizam. Então, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado, esse carinho, que falta ainda a gente estar buscando ter a nossa história. Muito obrigado, Jô Guimarães, nossos agradecimentos sinceros, e nós esperamos que o município de Ipiúma consiga, né, montar sua casa de cultura, quem sabe até um museu aberto. Isso é muito importante para a história do Brasil, né, para que todos conheçam não só a história de Ipiúma, mas de todos os povos que viveram aqui. Um bom dia. Se você quiser as suas palavras finais. A gente também espera, ansiosa, há muitos anos já que a gente aguarda ter um espaço onde pode agregar a história do índio, a história a pré-história, a história dos imigrantes, né, em tudo, formando todo, descobrindo mais detalhadamente quem somos, né, para onde a gente vai, onde foram todos, né, e o que deixou para a história, né. Isso é muito importante, estar segurando e resgatando. Isso que eu chamo de resgate, porque é pouco que a gente tem, né? Porque eu acho que falta trabalhar mais sobre isso. Muito obrigado, bom dia, Jô.